Olá, olá, boa noite a todos. Mais uma live da SBN, da Sociedade Brasileira de Netweaving. A cada 2 semanas estamos aqui presentes para debater ideias, trocar pontos de vista, tudo para fazer com que a nossa sociedade ela evolua, ela tenha novos insights, novas ideias, para que a gente possa crescer e evoluir. Hoje o tema do nosso papo vai ser educação asa versus educação gaiola. O Cari até já fez um vídeo sobre isso e hoje nós vamos aprofundar esse tema que é bem interessante. Ele já está aqui, já está acenando. Deixa eu chamar ele para participar aqui da nossa conversa. A gente vai dar andamento aqui a nosso bate-papo. A Jaque já está no ar. Obrigado, Jaque, pela audiência. A Rose também. Obrigado, Rose. A Rosemary também presente. Obrigado pela presença. A Flavinha acabou de entrar. Flavinha, obrigado por estar acompanhando aqui o nosso bate-papo. O Ari. Enfim, a audiência crescendo, as pessoas vão chegando. E aí, Cari, tudo bem? Boa noite, como estão as coisas? Boa noite, Denis. Estamos aqui na quarentena, né? Aproveitando para estudar um pouquinho, faz uns atendimentos e tal, né? E aprendendo muito. Eu acho que é um grande momento da gente poder refletir coisas que naquele cotidiano maluco que a gente vivia, a gente não consegue, né? Então, eu acho que a gente nessa terceira live, né? Acho que a gente vai tentar esclarecer, pelo menos dar um ponto de vista que a gente tem aí na SBN, né? Como dizem os alcoólatras anônimos, né? Um dia de cada vez, um passo de cada vez, né? E acho que a quarentena impõe isso a todo mundo, né? Essa metodologia, esse pensamento de um dia por vez, com muita calma, muita sabedoria para não surtar, né? Porque realmente está sendo bem difícil esse isolamento, essa privação de muitas coisas que nós estamos acostumados, né? Bom, você que está participando, melhor dizendo, você que está nos assistindo, pode participar aqui do nosso bate-papo, só mandar nos comentários aqui suas opiniões, suas ideias, suas perguntas, que a gente coloca na roda para o Cari responder, para o Cari desenvolver a ideia. Você também pode convidar outras pessoas, seus amigos, seus seguidores, para virem assistir ao debate também. É legal compartilhar essa live para que daí mais gente venha participar do debate, a gente possa enriquecer com mais argumentação, com mais pontos de vista diferentes e, logicamente, os velhos bons coraçõezinhos aí para indicando que vocês estão gostando, tá ok? Olha, o Estevam já entrou, obrigado pela audiência, Estevam, bem legal você estar aqui com a gente, a Mônica também acabou de entrar, muito obrigado. E então, Cari, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Educação asa versus educação gaiola. Você já fez um vídeo sobre isso e hoje a gente vai ter a oportunidade de aprofundar um pouco mais. Mas só para todo mundo ficar na mesma página, só para contextualizar, você poderia explicar para a gente o que é a educação asa e a educação gaiola? Na realidade, num primeiro resumo, né, a educação gaiola é aquela que aprisiona, né? Aquela da sala de aula, né? Todo mundo enquadrado ali dentro de uma rigidez de séries, né? Aquela coisa das matérias pré-estabelecidas, independente da personalidade de cada um dos alunos, né? E a educação gaiola é aquela que, né? Acho que era do Red Bull, dar asas para voar, né? Asas para sonhar. É uma educação que ela leva para a inspiração, que ela leva para a liberdade de ideias, né? Que ela estimula, né? Que as pessoas experimentem, que ela estimula que as pessoas procurem fazer as coisas diferentes. Por isso que a educação asa está muito ligada a um novo tipo, um novo modelo de educação para esse mundo VUCA, né? Esse novo mundo que a gente está vivendo, está começando já a viver há um tempo e agora vai entrar nele definitivamente. Tá? Mas basicamente é isso. Eu diria que ela está focada, a gaiola, ela está focada em tudo que era o modelo anterior, né? Então, por exemplo, a economia, as pessoas vivendo em função da economia, não a economia vivendo em função das pessoas, né? E a mesma coisa, a educação não vive em função das pessoas. As pessoas tinham que viver em função da educação. As pessoas tinham que se adequar, ou têm ainda que se adequar aos sistemas educacionais. E não a educação se adequar à personalidade de cada pessoa. Em resumo, é isso, mas
Agora a gente vai fundo aí, vamos avançando. Então, você quer perguntar uma coisa, Dente? Não? Vai, que as perguntas são boas, não? Então, deixa eu dar uma contextualizada. Para a gente falar de educação, a gente tem que entender o que está acontecendo, que eu já falei em outras lives e também no curso aí de disrupção planetária que eu tenho feito. O mundo VUCA, né, para quem não sabe, volátil, incerto, complexo, ambíguo, ele exige da gente uma coisa que eu coloco até nessa palestra, que é a adaptabilidade. Né? É a gente ter que se adaptar a um mundo volátil, um mundo que muda toda hora, um mundo que às vezes parece que é de um jeito e é de outro. Então, se você tem que ter adaptabilidade, você precisa desenvolver o que a gente fala, né, os soft skills, as habilidades humanas, né? Coisas como criatividade, inovação, generosidade, uma cooperação real, né? Que a gente pode até falar um pouco mais depois dessa parte da cooperação que a gente está vendo muito no coronavírus. E aí, como é que você faz para você se adaptar? Porque a adaptabilidade é que vai permitir que as pessoas se reinventem, que as empresas se reinventem, que os países se reinventem, né? E como é que você vai fazer isso se você é treinado a ficar enquadrado, né? A pessoa entra na sala de aula, tem que cumprir o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, aí vai para o colegial, tal, né? Quer dizer, toda aquela sequência de coisas completamente lineares, né? Onde, se você for pegar esse conteúdo de todos esses anos, eles praticamente, sei lá, 50, 60, né? Dando um chute aqui, mas a grande parte dele você nunca vai usar, né? E foi muito bom em algum momento. Em nenhum momento eu gostaria que ninguém entendesse isso como uma crítica. Esse tipo de educação gaiola nos trouxe até aqui. Ele foi necessário, inclusive foi uma coisa que você levantou num evento seu, né? Lá da Prússia, tal, que justamente é uma educação que foi feita para a área de produção, para a gente produzir. Então, a gente era treinado para fazer a função de uma máquina. Então, era educação em massa para a gente cumprir funções da produção, né? Só que aí o que acontece? Aí o mundo muda, toda a parte de produção começa a ser substituída por robotização, e cada vez mais inteligência artificial, e aí as pessoas que foram treinadas, educadas, todas essas décadas, desde a Revolução Industrial principalmente, para produzir em série, né, não tem emprego. E aí falam para elas assim, você tem que ser criativa, você tem que se reinventar, você não pode se apegar ao emprego, você tem que ser multirrenda, né, você tem que ser empreendedor. Né? E aí? Ninguém foi treinado, a questão não é nem do conteúdo e nem da forma de educar. A questão é o que isso desenvolve, a forma de pensar da pessoa. Né? Ela se forma como se o sistema educacional, em você fazendo, e era assim, em você fazendo, seguindo o sistema educacional, por exemplo, você se formando numa faculdade, você tem emprego garantido, você vai ter uma vida estável e você vai seguir a vida. Ok, isso funcionou. Isso, inclusive, separava muito a questão do processo socioeconômico, né? Então, as pessoas que não tinham curso superior, a tendência é ter menos dinheiro, né? Então, a sociedade era estruturada desse jeito, né? Em cima daquilo que você sabia para produzir. Uma pessoa que se formasse, não existia, mas vamos imaginar, há 20 anos atrás, uma pessoa que se formasse em generosidade vai morrer de fome. Ninguém ia montar uma profissão, né? Uma pessoa especializada em cooperação. Ninguém ia arrumar uma profissão dessa e contratar uma pessoa, por quê? Porque era um sistema produtivo. Então, a grande mudança é que agora, com a robotização, cada vez mais a tecnologia substituindo tudo que é repetitivo, o que vai sobrar para nós humanos? Né? O Harari fala, depois eu até posso falar um pouco mais do Harari, que escreveu o Sapiens, lá, o Homo Deus, ele diz, né? A gente tem uma grande diferença no aspecto dos animais, dos mamíferos principalmente, que está na nossa essência a cooperação. Mas, além disso, a nossa cooperação para grandes massas. E para a gente cooperar em grandes massas, a gente precisa ter o quê? Ideias. A gente precisa trabalhar com ficção. A gente não trabalha com a realidade. Então, isso é uma outra grande mudança. Porque na era industrial, nessa era que nós vemos de produção, tudo era muito objetivo. Eu olho a máquina, eu olho as coisas, eu vejo. E agora nós vamos ter que imaginar, criar que modelo de negócio, que modelo de liderança. Quer dizer, o ser humano, é isso que ele tem de diferente, essa facilidade ou essa capacidade que ele tem de criar realidades subjetivas. Né? O que ele até coloca isso de uma forma bem interessante, o que o macaco não tem essa coisa subjetiva. Né? Então é isso que a gente agora vai ter que desenvolver na educação. Detalhe, hein? Isso poderia ser desenvolvido na educação gaiola.
né? Eu acho que são várias instâncias. Uma coisa é a forma e outra coisa é o objetivo do conteúdo, né? O que o conteúdo que vai ser ensinado para onde ele quer levar a pessoa, né? O fato é que hoje, os jovens que estão, sei lá, na faixa dos 15, 16 anos, que estão fazendo um processo natural, quando eles se formarem, provavelmente a profissão deles, provavelmente não, quase que com certeza a profissão deles não vai existir da forma com que eles aprenderam. Não vai acabar a engenharia, mas a engenharia vai ser diferente. Não vai acabar o direito, mas o direito vai ser diferente. E vai ter uma série de outras profissões que vão existir e uma série de outras profissões que, literalmente, elas vão se extinguir. Entendeu? Perfeito. Antes de partir para a próxima pergunta, agradecer a audiência da Carmen. Olha, temos uma especialista na audiência. Carmen, mande a sua pergunta ou sua observação aqui para a gente colocar na roda. O Diego, a Cris, a Grace, o Paulo também acabou de entrar. Tem uma pergunta aqui da Ju. Quais são as disciplinas que uma escola que pensa no futuro deveria ter em seu currículo? Como individualizar o ensino e a educação, uma vez que cada um aprende de uma forma? E a tecnologia nisso tudo? Bem interessante a pergunta. Bem interessante, complexa e ótimo. Vamos pensar o seguinte: qual é a grande dificuldade que os pais estão tendo hoje com as crianças, né? Principalmente as menores, né? Elas não querem ficar numa sala de aula, né? Então, a gente já viu muito crianças que vão lá no Blur, lá, que tiveram lá com psicólogos nossos, ou dizendo que estão depressivas, ou porque são hiperativas. Na realidade, é porque a reação da criança é porque a escola é chata, ou porque ela, justamente por ser chata, ela acaba ficando hiperativa. Por quê? Hoje a criança entra no Google, hoje você tem acesso àquilo que interessa, né? Eu não sou a favor da anarquia educacional, nem da anarquia do acesso à informação, mas sim de uma mudança do entendimento da forma disso. Então, por exemplo, uma das perguntas que ela fez: que tipo de disciplinas que teriam que ter, né? Eu não diria que seriam um tipo de disciplinas, que tipo de habilidades que a gente deveria aprender numa escola. Habilidades quer dizer forma de comportamento, forma de essência. Da minha essência, eu transformo a minha essência, eu moldo a minha essência para que eu possa ter comportamentos, habilidades para, fundamentalmente, o quê? Conviver, interagir. Antes eu tinha hard skills, habilidades para interagir com máquinas. Eu agora preciso, nas escolas, ter habilidades para interagir com pessoas, né? Tanto que uma coisa, até que eu outro dia falei com a Carmen Silva, que deve estar aí, que é educadora, né, que é parceira nossa lá, eu falei: o acesso à informação, eu acho que ele deve ser pela tecnologia. Por quê? Porque aí você diz: olha, isso aqui é pré-requisito disso, você vai aprendendo, né, você vai acessando. E você vai ter que ter locais para que as pessoas desenvolvam a prática de todas essas habilidades humanas. Por exemplo, ensinar a cooperar. Ensinar que a cooperação tem vantagens, mas tem riscos, né? Que existe, que antes de você fazer um processo de cooperação, você vai precisar entender o seu interlocutor, ou aquele cara que vai ser o seu parceiro, para ver se vocês têm afinidade, se não têm afinidade. Então, não é assim: você tem que cooperar, você tem que trabalhar com essa pessoa. Ok, se tiver que trabalhar, tudo bem, mas não é melhor se eu tiver afinidade com essa pessoa? E não eu ter que me adequar a isso? Então, por isso que os sistemas de contratação, sistema de relacionamento, né? Eu vou dizer, a coisa mais moderna que tem hoje nessa área, né, é o site de relacionamento. Né? Porque eles mostram o perfil de uma pessoa, o perfil de outra, né? E aí devagarzinho vão vendo, né, que perfil que se adequa, né? Eles vão fazendo lá os linkzinhos para tentar aproximar pessoas que tenham afinidade. Né? Ao match, né? É isso. Match. Exatamente. Que é, inclusive, um software que a gente está começando a querer desenvolver aí na SBN, está começando a trabalhar nele, que é para fazer isso, né? Pessoas que tenham alguma disponibilidade aqui, pessoas que precisem de alguma coisa aqui, a gente consiga fazer com que elas se unam. Então, uma das habilidades é entender que na cooperação existe personalidade, existe um momento de cada um, né? Então, a gente teria que ter aulas de comportamento humano, de personalidade, de respeito às diferenças, do entendimento da riqueza que é as pessoas pensarem diferentes, do entendimento de que quando eu não tenho o pensamento de uma pessoa, eu não necessariamente sou adversário dela. Eu simplesmente, talvez não funcione tão bem com ela.
Mas, ao mesmo tempo, se eu tiver que funcionar com aquela pessoa que eu não tenho tanta afinidade, que eu tenho forma diferente de pensar, né, eu já sei disso. Então, a tendência é que eu tenha menos conflito. Resumindo, a gente tem que deixar agora de ser animal, que morde, né? Que não é. E a gente vai ter que se humanizar nesse sentido, de compreender que temos adversários no sentido pessoal. Não, nós temos pessoas que pensam diferente. E nem por isso eu tenho que concordar, tenho que conviver. Às vezes, a diferença de pensamento é tão distante, é tão conflituosa, porque nós somos humanos, que eu simplesmente não vou conviver com ela, mas não vou ser agressivo com ela. Então, por exemplo, uma habilidade, uma disciplina para ter nas escolas é isso: cooperação, generosidade, empatia. Né? Você ter empatia. Hã? Espiritualidade. A espiritualidade, até num conceito, eu, particularmente, separo muito a religiosidade da espiritualidade. Né? A gente, lá no Pluri, na SBN. Vamos deixar a religião de lado. Né? A espiritualidade, para mim, é duas almas duas almas interagindo. É você conseguir trabalhar cada vez mais a minha essência com a sua essência. É o relacionamento entre seres humanos. Isso é espiritualidade. Nós somos seres espirituais vivendo no mundo físico para trazer o céu para a terra. Então, dentro de nós tem uma essência divina, tem uma essência de alma, tem uma essência pura, uma essência que não é assustada como a personalidade que tá comandando esse corpo. Entendeu? Então, a espiritualidade é isso. E qual é uma forma de você acessar essa alma, essa espiritualidade? É tendo empatia. É você olhando além da personalidade, você entendendo o que aquela pessoa está vivendo, está querendo ser. Você compreendendo, a empatia vai fazer com que você compreenda. Lembrando que compreender não é concordar. Compreender, às vezes, até para eu me afastar. Uhum. Eu compreendo que aquela pessoa, nesse momento, não está num bom momento. E ela talvez seja agressiva, ou talvez seja distante, ou talvez não seja. Então, é esse entendimento, esse respeito, que só os seres humanos têm condição. Porque o macaco, se não concorda, ele sai na porrada. Aliás, né? É assim que a gente vê no trânsito. Né? A gente vê um monte de macaco, né? Buzinou, o outro bate. Né? Nós ainda somos uma sociedade primitiva. Né? Eu digo que nós estamos vindo da primeira etapa da colaboração, que é a colaboração por interesse, por conveniência, e indo agora para uma cooperação altruísta, no sentido de que, eu diria até que, a gente pode até falar, aqui que eu tenho mais tempo hoje, uma colaboração mais inteligente, mais amorosa, mais eficiente, no sentido de que eu não faço por conveniência, eu faço porque é mais produtiva, eu faço porque ela faz mais sentido, eu faço porque ela vai gerar mais lucros, eu faço porque ela vai me trazer mais satisfação. E não por uma conveniência como tem hoje nas empresas, no mercado como um todo. Óbvio que as pessoas sempre falam, não, isso mas isso não acontece. Já está acontecendo, né? Eu faço parte do capitalismo consciente, nós já temos várias empresas, várias histórias, mostrando que não é 100%, mas que começa a haver 20%, 30%, 40%, 50% das empresas começando a fazer as coisas de forma diferente. Né? Que até a gente pode falar mais para frente, sobre uma pergunta que me fizeram ontem, quando eu fiz a palestra de disrupção planetária, por que eu uso ainda a diferença do mundo antigo, que é a competição selvagem, para a competição colaborativa. E a pessoa me perguntou, mas por que usar ainda a palavra competição? Né? E eu falei, porque sim, porque tem uma série de motivos, mas para mim não me estender, e não sei se eu respondi a pergunta inteira, mas as habilidades são essas. Mas o que ela perguntou aí, na sequência da pergunta? Deixa eu ver aqui. Como individualizar o ensino e educação, uma vez que cada um aprende de uma forma. Tem gente que é mais sensorial, mais tátil, tem gente que gosta de ficar mais recluso, lendo. Enfim, como é que você pode adaptar uma escola, né, que une mentes plurais e estabelecer uma forma de ensino padrão, ou de repente não, respeitar a forma que cada criança tem, ou cada adolescente, ou em alguns casos até adultos, tem para aprender? A forma é muito simples e extremamente complexa, porque é você desmontar todo o sistema. Então, vamos colocar aqui, dentro do objetivo final, qual é o caminho. Aliás, tudo que eu vou falar aqui é um caminho. Né? Nós estamos num processo de reconstrução. Pensa que cada vez mais, a gente inclusive hoje tem um acesso, né, o Apogeu, que já dá até a parte genética das pessoas. Né? Então, imagina que você vai fazer uma análise
um sistema de inteligência artificial, ou mesmo uma pessoa, né, preparada para isso, vai fazer uma análise daquela pessoa e ver a melhor forma, se ela é mais sensorial, se ela é uma pessoa mais descritiva, quer dizer, como ela aprende melhor. Okay? E a partir disso, é montado dentro da nuvem, né, ou dentro dos sistemas educacionais digitais, qual é o tipo de sequência que ela vai, quais são as matérias, qual a sequência, quais os tipos de atividade que ela tem que fazer. Ok? Então, toda a parte conceitual, como eu disse, ela vem pelo digital. Ok? Porque aí é a personalização do aprendizado, do sentido do conhecimento, né, da informação. Mas eu digo que a gente vai precisar ter sabedoria, e sabedoria é conhecimento aplicado. Então, no momento que eu tenho conhecimento, eu preciso agora o quê? Aplicar ele. Como é que eu vou aplicar ele? Eu tenho que aplicar ele no presencial. Então, na realidade, o que a gente chama de escola hoje seriam grandes centros de convivência, onde tudo que as pessoas aprenderam com as suas diferenças, com seus temas, com a sua forma de comportamento, elas possam treinar desde cedo a conviver com tudo que eu falei agora há pouco. A conviver com as diferenças. Inclusive, eu conheço esse tipo de coisa, você conhece esse tipo. Em algum momento, se agrupa pessoas que gostam mais de química, pessoas que gostam mais de literatura, se juntam em grupos. Então, e para mim, a separação vai ser... o presencial não é para ensinar conceitos, porque cada um aprende de um jeito. Outra coisa, hein? Cada um tem um tempo para aprender. Não é porque uma pessoa tem mais dificuldade, ou dificuldade eu já estaria até julgando, mas tem um tempo mais longo de assimilação de conhecimento, que ela é burra. Ela só tem um tempo diferente, talvez ela demore mais para aprender, mas guarde isso com mais longevidade, aplique isso com mais consciência, ou não. Né? O fato é que a pergunta é muito boa nesse sentido. Então, a personalização vai ser feita completamente pela tecnologia. E a aplicação disso, transformar esse conhecimento, essa informação em sabedoria, seriam esses que eu não chamaria de escolas, eu chamaria de centros de convivência. Né? Inclusive, nessa convivência, a gente falando convivência pessoas a pessoas, como a gente tem o conceito de convivência na SBN, pessoa com grupos e também convivência com a natureza. Né? Essas experimentações na natureza, e na natureza a gente falando de tudo. As pessoas indo no centro da cidade, as pessoas indo em empresas, as pessoas visitando, né? Extrapolando de novo. Senão também fica parecendo que o centro de convivência seria um local, uma gaiola. Pode até ser um local, né? Mas também você indo na natureza, você indo no centro da cidade, você visitando uma outra cidade, você literalmente pegando toda aquela conceituação e fazendo as experimentações. Entendeu? Então, não sei se ainda tem mais uma parte da pergunta dela, que a pergunta é grande. Tem mais alguma coisa, Dani? Da pergunta? Não, novas perguntas, só pegando o gancho nessa sua última citação, Cari, com relação ao espaço de convivência, tem uma série muito bacana do canal Futura, chamada Destino Educação, Escolas Inovadoras, que é uma série, vários documentários que eles fizeram em escolas inovadoras de todo mundo. Tem do Brasil, tem da Itália, da Holanda, do Japão, enfim, eles cobrem o planeta todo. E é muito interessante observar que todas essas escolas primam por espaços abertos, sem lugares marcados, sem carteiras. Né? É um lounge, né? Um grande lounge ali, com estações de trabalho, com a parte de tecnologia, com parte de entretenimento, com parte de criatividade, com a parte do silêncio, né? Para quem precisa se concentrar. Enfim, é um espaço aberto para que as pessoas, de acordo com a necessidade que elas tenham, elas vão até lá, geralmente acompanhadas, né, de outros alunos, e desenvolvem um trabalho em conjunto. Né? Então, é muito interessante esse conceito que você falou, né, de ser um espaço de convivência, e as escolas estarem, essas inovadoras, que pregam a educação asa, estarem preparadas para isso, né? Ter uma infraestrutura adequada para que essas crianças possam voar, né? Sem ficar limitadas ali por paredes, por carteiras, enfim, por horários muito rígidos. Né? Para a gente pegar... A gente tem, só uma coisa, isso que você falou, isso que eu digo, a gente tem já esse tipo de iniciativa há bastante tempo, né? Escolas da antroposofia que já tinham iniciado esse tipo de movimento, né? Então é isso mesmo, já tem um movimento em relação a isso, né? Mas ainda nós estamos distantes disso ser inclusive aceito, né? Há muita
controvérsia, há muito questionamento, até de uma outra coisa que a gente pode falar para frente, que é, dá muita liberdade para a criança e ela não dão responsabilidade. Mas depois a gente fala sobre isso. Siga aí na tua sequência aí. Sem contar que tem muita pressão dos pais que não querem que as escolas mudem porque querem que os filhos passem no vestibular, né? Então, qualquer coisa que dê muita abertura para que os alunos sejam criativos, dêem vazão às suas experiências mais particulares, né? Muitas vezes são os pais que coíbem, né, as escolas de tentar essas alterações porque eles querem que passe no vestibular e, às vezes, né, os donos das escolas também querem colocar lá, né, em primeiro lugar, com alunos mais aprovados na USP, por aí vai, né? Eu vivi isso agora, né? Diga lá, Dani, desculpa te interromper. Diga lá. Pegar aqui a pergunta da Mônica, que é bem interessante também. Você que está nos assistindo pode mandar a sua pergunta. Aliás, seria muito interessante você compartilhasse essa live com mais pessoas para que elas venham participar do debate, enriquecer aqui o nosso bate-papo e também mandem os coraçõezinhos, certo? A Mônica pergunta o seguinte: Cari, qual a sua recomendação para os jovens que têm que escolher sua profissão agora? Fazer uma formação mais genérica para ter como base para um leque de possibilidades de atuação no futuro? É bem pertinente essa pergunta, né? Você vê aí jovens de 15 anos, talvez um pouco mais velhos, que têm que decidir uma profissão, mas muitas vezes ele não sabe o que decidir e as profissões elas estão desmanchando, né? Muitas das profissões, principalmente essas que eram mais operacionais, né, estão sumindo. De novo, numa dessas palestras aí do Disrupção Planetária, uma mãe perguntou para mim essa pergunta, né? Então, o que eu faço com o meu filho, né? Eu fiz um trabalho com duas irmãs agora num trabalho que fiz de 16 anos, e o que eu tenho recomendado dentro da minha visão, né, que é o que eu sugiro até para o meu neto, né, para os meus netos, né, hoje você não pode abandonar, até porque a sociedade, o Matrix é complicado. Se você disser que você não vai educar teu filho, é proibido por lei, que você vai educar em casa, não dá. E outra, aí você fica também fora do sistema social. Então, o que eu recomendo sim, os pais colocam na escola, tem que pôr na escola, põe lá na escola. Mas não ache que isso é o futuro do seu filho e nem faça com que ele acredite que isso é o futuro dele. O importante é que ele, em paralelo, você comece a analisar aquilo que ele gosta, aquilo que brilha os olhos dele. Que área que brilha os olhos dele? Eu vou falar isso do meu neto, né? Meu neto tem 6 anos de idade. Ele adora lixo, né? Então, qualquer outro pai poderia falar, porque ele falava, eu quero ser lixeiro. Como? Como vai ser lixeiro? E a gente estimula ele, né? O meu genro, minha filha lá, estimulam ele. Então, ele gosta também de ver o mecanismo dos carros de lixo, a coisa da... Ele vai ser um cara ligado a lixo, provavelmente. Então, ele está na escola. Mas aqui, fica vendo os vídeos do YouTube, né? Ele vai ganhando conhecimento nessa idade, principalmente, vai entrando dentro da cabeça dele um conceito daquilo que nesse momento brilha. Pode ser que ele mude no futuro. Provavelmente vai mudar. Eu digo que nós daqui para frente, meu neto vai ter no mínimo 3, 4 profissões ao longo da vida, né? Mas talvez uma profissão seja ligada a lixo. Então, é isso que não dá mais para afiar. Aqui você tem que seguir. Vai aprender alguma coisa, mas o importante é estimular o lado de cá. Efetivamente, que é a frase que eu mais digo, né? Faça hoje aquilo que você pode, aquilo que você tem. Ensinar os jovens a terem responsabilidade de que eles vão ter que tomar conta da vida deles já. Não é aquela historinha de que depois que ele se formar, né, ele tem que aprender a ganhar dinheiro. Né? E aí eu estou falando dinheiro porque é o modelo dos pais, da sobrevivência. Porque se ele falar que ele vai fazer alguma coisa, não, mas isso aí é bobagem, eu quero ser músico e tal. Né? Não estou dizendo todos, logicamente, que eu estou exagerando aqui, estou radicalizando para caracterizar a coisa. Então diz, estou buscando alguma coisa para me dar dinheiro. Como a gente tem visto, eu tenho um caso muito interessante. Os pais estavam muito chateados, vieram falar comigo, porque o filho deles, de 15 anos, não saía do videogame, né? E não fazia nada, não ia para a escola, faltava, né? E até gostaria que as pessoas analisassem esse fato. E aí, o garoto era um lixo, o garoto era uma porcaria, o garoto não sei o que lá, o garoto não sei o que lá. Bom, o garoto se candidatou a um emprego de videogamer, se existe esse nome, né? Hoje ele está ganhando por volta de 20 mil reais e os pais adoram ele. Como tudo muda rápido, né? Por quê? O que mudou? Né? Então, mudou o dinheiro. Então,
O problema é que os pais hoje, eles colocam os filhos nas escolas não porque vão fazer bons cidadãos, não porque eles vão ser constituídos como bons pais e mães, não porque eles vão ser boas pessoas, mas porque eles vão ganhar dinheiro, porque é a base da pirâmide, eu preciso pagar minhas contas. Então, aí você vê um pai que diz que o filho é vagabundo porque joga videogame. Mas se ele ganhar 20 mil reais por mês, não é mais vagabundo. Né? A gente está vendo também o seguinte, o pai e a mãe, a filha começa a entrar no YouTube, e aí daqui a pouco no YouTube está ganhando 20, 30, 40 mil reais. Aí os pais adoram estar lá no YouTube. Porque é a cabeça, e não está errado. Foi assim que os pais foram criados. Eu preciso cuidar do futuro do meu filho. O que muda hoje é que o futuro dos filhos, dos nossos filhos e dos nossos netos, não está mais em a gente aprender coisas para produzir, e sim como a gente pode ter relevância e impacto na nossa sociedade. Aí sim, a partir disso, com um produto, com um serviço, ou até com uma atitude. Né? Às vezes com uma atitude, às vezes eu sendo. Né? Às vezes os youtubers são isso, eu sou. Né? Quer dizer, pessoas que são inspiradoras. Né? Eles oferecem muito pouco, mas o pouco que oferecem tem inspiração. E aqui eu não estou levantando se isso é bom ou ruim. Nós estamos num momento de transição, tem muita porcaria, por exemplo, no YouTube. Né? Eu até uso um vídeo, numa palestra minha, do nível de irrelevância que tem no YouTube. Tem um vídeo no YouTube que ensina a encher um copo de água. O cara fala, olha, pega o copo, vai debaixo da torneira, abre a torneira, quando estiver quase transbordando, você encheu o copo de água. 4 mil views. Que seja pela piada. Né? Então tem muita relevância. Então nós estamos num momento realmente de transição. Então o que eu recomendo é isso. Faz a escola convencional, mas vai alimentando aqui de que a vida, o foco não é ganhar dinheiro. O foco é nós sermos relevantes. Se nós fizermos coisas relevantes nos nossos serviços, nos nossos produtos, nós vamos ter a remuneração, que nem às vezes é remuneração. Hein? Nós estamos indo para a era do escândalo também. De repente, eu vou receber produtos, eu vou fazer trocas. Né? Então, é aquilo que eu tenho para oferecer para que aquilo me dê ou um escambo ou um processo de sustento. Resumindo, nós estamos deixando de ser aqui do lado da educação, que é o ter, como eu tenho as coisas, como eu produzo as coisas, para como eu sou, como eu produzo impacto, como eu produzo mudanças, como eu produzo inspiração na vida das pessoas. Em tudo. Né? Em tudo. Né? Desde uma atendente de loja, que também está acabando, né? Até o presidente de uma empresa. Né? Se não for relevante hoje em dia, se não for inspirador, né? A gente está vendo na televisão que muitas vezes as empresas doam, e quem está falando hoje em dia são os CEOs da empresa. Porque eles também querem ser relevantes, eles também querem começar, até o Estevam está aí, que é um especialista em personal branding, né? Parceiro nosso, eles querem o quê? Eles querem começar a marcar a personalidade deles, entendeu? E não mais ser o CEO daquela empresa. Então, é a empresa que está doando, mas é ele que está ali dando, né? Mostrando que ele é bonzinho, que ele é bacana. Né? Então, eu diria que é isso. Os pais precisam dizer para os filhos que é muito mais valoroso hoje, né? Eles serem, eles contribuírem, eles criarem uma relação, um ecossistema com a qual eles possam contar. Porque assim, do lado de cá, quando você perde o emprego, né? É um desespero. E se você já tem um ecossistema aqui, você sai daqui, você vai para lá, você vem para cá, e você vai se virando e você vai vivendo em vez de sobreviver. Ok. Bom, nada como ter uma educadora na audiência. Carmen pergunta, Cari, como você acha que seria possível ensinar essas habilidades, né? Falando dos soft skills que você comentou um tempo atrás, aos professores, para que eles possam ensinar aos alunos? Realmente, a gente não pode esquecer a outra ponta, né? Do lado a gente tem os alunos e muitas vezes a gente esquece de quem está do outro lado, né? Que são os professores e os principais responsáveis, ou pelo menos um dos grandes responsáveis pela educação da futura geração. Tendo educadoras como ela, que estão preocupadas em melhorar não vou dizer a qualidade dos professores, né? Mas a gente conversa muito, né? A gente está mudando não vou dizer, mudando o objetivo ou
O que faz um professor ser inspirador? Eu diria que a gente até já teve isso um professor, né? O professor era uma pessoa admirada, né? Era uma pessoa valorizada. Era como o médico da cidade, o médico da família, né? O médico e o professor eram duas pessoas muito valorizadas. Porque o professor não era aquela que ensinava só o conhecimento. O professor, né, de antigamente era aquele professor que era parte da família, né? Que ele ensinava comportamentos, ele ensinava ética, ele ensinava como as pessoas podiam ser melhor, como os meninos. Ele fazia parte da educação do ser humano. E nós fomos perdendo isso ao longo do tempo, por desvalorização dos educadores, também por aprisionamento dos conteúdos educacionais. Então, o que tem que ser feito hoje? Tem que ser feito são movimentos que nem a gente está fazendo com a SBN, de criar grupos de educação, como aí a Carmen está montando um agora, a ideia é montar para os pais, montar para educadores, ensinando, né? Mostrando para eles que talvez numa sala de aula ele não possa aplicar todos esses soft skills, mas ele pode sim, na relação com as crianças, ter empatia, ter compreensão, e mesmo compreendendo que ela está ganhando pouco, que ela está numa situação ruim. Por quê? Porque o maior aprendizado que esses educadores hoje, que são mal pagos, que são mal valorizados, precisam saber, é da importância que eles vão ter na vida das crianças. E aí eu sou muito pragmático. Esse professor ele vai ter duas alternativas. Ou ele fica ranzinza, vai ter câncer, vai ter doenças, porque está tão angustiado ali, porque ganha pouco, é valorizado na frente daquelas crianças, ou ele vai falar o seguinte: eu já estou aqui mesmo. E vai começar a se humanizar, vai começar a voltar a essa essência de tentar ajudar essas crianças. E para isso ele precisa redesenvolver os soft skills, redesenvolver não essa pessoa, mas na função de professor, e também fazer um processo de autoconhecimento. Então, acho que são duas coisas, né? O autoconhecimento, porque ele vai ter traumas, vai ter bloqueios, vai ter uma série de coisas que eles precisam tirar, né, de todo esse processo do que é ser um educador, principalmente nesse país. Então, a partir desse autoconhecimento, ele desenvolver esse entendimento de que, já que ele está ali, então, cria um vínculo com as crianças, né? Se as crianças são rebeldes, se as crianças são violentas, tem uma frase que eu, que fui muito violento, né, na minha adolescência, e depois, né, até como adulto, que toda agressão é um pedido de carinho. Então, se nós temos hoje muitas crianças e adolescentes agressivos, é porque falta carinho, falta afeto, né? Tanto do professor, quanto da família, quanto da sociedade, né? Eu digo que o que nós precisamos também educar é reeducar as famílias, né? Até o movimento que está fazendo com a Carmen de criar aí a educação emocional para a paz, né? Educação parental. Isso. Não, eu diria que antes disso, Denis, não é nem parental, é de ser humano para ser humano. Porque a gente está tendo situações em famílias que se perde noção, né? Quer dizer, sabe? É do filho com o pai, do pai com o filho, né? Ali, antes de tudo, não tem relação parental, tem relação de gente se agredindo, entendeu? Né? Ou mesmo em classes altas, eu também tenho essa experiência, de pais que acham que dando um dinheiro na mão, dando um carro, está tudo certo, entendeu? E não é assim. Então, eu acho que todo esse resgate, né? Lembrando que todos nós somos educadores, enquanto pais, enquanto cidadãos, e uns são aqueles que são profissionalizados, que são mais preparados para disseminarem esse processo de educação. Para mim, educação começa quando você nasce e só termina quando você morre. Você tem que estar sempre se reeducando, principalmente no mundo VUCA, que está tudo mudando a todo momento. Então, a gente tem que estar sempre se reatualizando, vendo o que mudou na sociedade, vendo o que mudou nos jovens, né? A única certeza é de que tudo vai mudar. E se a gente tem a certeza de que tudo vai mudar, nós precisamos treinar a nos mudar a cada momento. O que eu falo? É reinvenção atrás de reinvenção. Entendeu? Perfeito. Agradecendo a audiência do Edu, do Paulo, da Claudinha, da Rose, o Breno, muita gente já entrando novamente aqui no nosso bate-papo. Se você entrou no meio, não se preocupa, nós vamos colocar no nosso canal no YouTube esse bate-papo na íntegra, tá? E você também confere os outros vídeos, as outras lives que nós já fizemos. E se você quiser saber mais sobre a SBN, sobre o movimento de NetWeaving, basta acessar o nosso site www.weaving.com.br. Vou deixar no comentário fixo aqui
para que quem tiver interesse entrar depois, tá? Lembrando que você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário para enriquecer o nosso bate-papo e também convide pessoas, seus seguidores, seus amigos de Instagram para virem assistir a nossa live, certo? Cari, a gente tem a seguinte situação, né, hoje em dia. Nas escolas particulares, acredito que para implementar uma educação asa, existe uma certa, vamos dizer, uma certa facilidade, né, digamos assim, porque você consegue abrir a escola com donos já com essa mentalidade, com um conceito, com uma linha pedagógica, e daí os pais, né, vão entender, vão conversar com os professores, com os diretores das escolas, verificar se é isso que eles almejam para os filhos, e daí vão fazendo o ingresso, né, dos filhos para essa linha pedagógica. Já com relação ao ensino público, isso é muito mais difícil, né? Porque nós estamos falando aí de implementar o mesmo sistema de educação para milhões de pessoas e que tem aí várias barreiras, né? Com relação a histórico, com relação à pressão por passar em faculdades. Como é que a gente consegue fazer com que a educação asa saia, ela já tem esse viés iniciado, né, nas escolas particulares, no ensino particular, mas acho que está muito aquém nas escolas públicas, né? Como que você acha que a gente pode iniciar esse movimento no ensino público? Como objetivo aqui não é falar coisas viáveis no sentido pragmático, mas mostrar caminhos, né? Eu diria que a primeira coisa seria a gente olhar a educação pública como um problema de segurança nacional. Olha. Tá certo? Porque nós estamos à beira de uma grande convulsão social. Né? Eu me lembro de uma matéria de uns 15 anos atrás, do Bial, dizendo o seguinte, né? No momento que você não enxerga eles, né? Que são, agora nós vimos quantos invisíveis existem, eles também não vão enxergar a gente. Eu tive uma pessoa que foi Luiz Alberto Mendes, que inclusive acabou de morreu de coronavírus, que foi um cara que ficou 30 anos no Carandiru, virou prêmio Jabuti de literatura, e ele dizia, quando eu era um garoto de rua, que as pessoas passavam por mim, né, paravam o carro, eu tentava vender o negocinho, o cara ficava com a cabeça, eu tinha vontade de pegar o revólver, quebrar o vidro e falar, olha para mim. Então, se a gente não olha os abismos sociais que nós estamos vivendo, né, como é que nós vamos falar de educação pública? A gente não está olhando, que o pessoal está passando fome. Nós descobrimos agora que nós temos 20 milhões de invisíveis, que nem no Bolsa Família estavam. Quer dizer, um descaso completo. Agora, o que o coronavírus veio fazer? Por exemplo, a gente descobriu que nós temos 20 milhões de pessoas que são completamente invisíveis, que são pessoas que estão à margem, além da margem da sociedade. Né? Então, eu acho que a gente precisa olhar, antes de falar de escola pública, nós temos que falar de segurança nacional. Ou as empresas, o governo, que ele começou a fazer. Você vê que o governo sabe disso. Por quê? Todo esse negócio de dar os R$ 600 é porque sabe que nós estamos à beira de uma convulsão social. Então, por isso que tinha que acalmar o pessoal. Não é por humanismo. Se vocês acham que Brasília tem algum tipo de humanismo, seja qual for, de direita, esquerda, em cima, embaixo, né? Seja qual for, não tem. Eles estão lá na ilha deles, preocupados com as coisas deles, né? Como também dentro aqui dos governos. De uma forma geral, a gente sabe hoje que a política e o executivo, o legislativo e o judiciário não olham de uma forma geral, não tem. Não é porque não querem, eles são muito distantes da realidade. É aquele médico que virou presidente do hospital e deixou 20 anos de atender as pessoas. Ele perdeu a noção desse processo. Então, eu acho que a gente primeiro precisa tratar isso como segurança nacional, dizendo o seguinte, em algum momento os policiais, os soldados, também são pessoas que ganham pouco. Né? Os professores já ganham pouco, o policial ganha pouco, o exército ganha pouco. Todo mundo, com discussões que ganha pouco, um acha que ganha muito, não importa. Mas, de uma forma geral, vou dar um número para vocês que já deve estar desatualizado. 0,2% da população brasileira detém 48% da riqueza. Isso não é coisa de comunista, isso é coisa de distribuição de renda. Isso é falta de capitalismo. Por isso que eu estou no capitalismo consciente. O capitalismo consciente é baseado no paradigma da abundância, onde tem que girar o mercado. E não da escassez que você faz concentração de renda. Você entendeu? Então, nós temos que olhar a educação pública, antes de tudo, como um processo de cidadania. Eu acho que nós temos que dar coisas básicas para essas pessoas. Que é o quê? É a forma deles... vou falar uma coisa para você. Quem hoje funciona com uma educação pública na realidade?
O crime. Ele que passa os valores, né? A minha esposa trabalhou um tempão em ONG, né? E eu tive cara a cara com um garoto dizendo, cara, eu sei informática, eu trabalho para quem? Para ganhar R$ 600 para andar 2 horas para o centro da cidade e voltar, ou ganhando R$ 2.000 do PCC? Entendeu? Então, por isso que eu acho que a educação pública, nós temos que pensar ela, primeiro, como cidadania, como segurança nacional mesmo, né? Sabe? É uma coisa muito mais séria do que as pessoas imaginam. Principalmente no Rio de Janeiro, como a gente já vê. Se as favelas ou as comunidades resolverem descer, quem segura? Ninguém vai segurar. Não tem jeito, né? Então, eu acho que não tem uma solução para mim falar para vocês aqui, além do que eu acho que a educação pública deveria ser igualzinha a essa que nós falamos, ensinando generosidade, empatia. Agora, se você me perguntar quem está fazendo essa função, primeiro, em parte, de um lado, do lado, vamos dizer, não evolutivo, são as facções criminosas que dão valores, ética, aí o garoto fica querendo ser o bandido, que ele quer ser o... Né, e, de outro lado, tem ONGs maravilhosas nas comunidades, levando o que o Estado não oferece, que são valores, cursos profissionalizantes. Né? Então, o que nós temos hoje é o crime e as ONGs fazendo esse trabalho de educação dentro do possível que elas têm dentro das comunidades. Ah, mas tem muitas empresas que já estão... Sim, tem muitos movimentos. Eu diria que com esse processo do coronavírus, é a grande oportunidade que nós temos, que as empresas estão vendo que é muito melhor elas investirem em coisas de impacto social, porque melhora a marca, do que ficar botando propaganda, contando historinha de gente no iate, etc. e tal. Então, quem sabe a gente não começa a ter uma publicidade mostrando o quanto as empresas fizeram diferencial, criando uma escola em tal lugar, criando um centro de convivência em outro lugar, né? Criando possibilidades para pessoas que hoje não têm a mínima possibilidade. Né? Nós temos que lembrar que, às vezes, as pessoas, a educação mínima que elas têm que ter é comportamental, é aprender a comer. Não sabe comer. Entendeu? Não sabe cuidar de si. Né? Não sabe cuidar de higiene básica. Entendeu? Então, por isso que é um leque. As pessoas me perguntam, Cari, como o pessoal sabe, eu luto há 15 anos, né, desde que eu abandonei telecom e informática, para a melhoria da sociedade. Como é que a gente muda a sociedade? Como é que a gente muda o mundo? Com a educação. Na forma mais ampla, em todas as... do mais pobre ao mais rico, do mais novo até o mais velho, né, de todas as nacionalidades. É com educação, né, segurança pública, isso é consequência da falta de educação. Saúde é falta de educação. Tudo é a carência na educação. Se queremos melhorar o mundo, nós vamos ter que olhar para a educação. E ir quebrando o galho. Né? Por exemplo, saúde preventiva. Nós hoje vivemos um mundo de saúde corretiva. Fica doente por quê? Porque normalmente conduziu mal uma coisa, fica doente. Então, a prevenção até vem para isso. Né? Quer dizer, vamos prevenir. Educar para que a gente tenha menos doenças, né? Sejam doenças físicas ou doenças emocionais, né? Como depressão, como ansiedade. Quer dizer, a gente poder ter esse tipo de possibilidade de não aprender pela dor, né? Aprender pela consciência. Né? Perfeito. Bom, estamos chegando agora na reta final do programa, estamos com quase... Rápido, né? Quase 50 minutos de bate-papo. Lembrando que na próxima semana a gente vai lançar uma enquete nos nossos stories, no Instagram, para que você sugira o tema do nosso próximo bate-papo, né? Daqui a 14 dias, tá? Então, vocês que quiserem dar a sugestão do programa, fique atento nos stories que a gente vai ter mais sugestões de tema, tá? A Carmen faz aqui uma observação. Paulo Freire dizia que a educação não muda a sociedade. Ela muda as pessoas e as pessoas mudam a sociedade. Isso aí, cara. Deixa eu falar uma coisa, Denis, deixa eu comentar uma coisa, já que a gente está no fim, que é um tema que nasceu da palestra que eu dei ontem, de Discussão Planetária, que é a questão da competição, tá? Foi muito interessante isso, eu acho legal a gente falar. Porque eu digo que no paradigma da escassez, a gente tem a competição selvagem e no paradigma da abundância, nesse novo mundo, é a competição colaborativa. Né? E a pessoa se incomodou de por que no mundo mais humano ainda existe a palavra competição.
O ser humano, por si só, ele evolui competindo, mas competindo com si mesmo, né? A nossa evolução deveria ser feita, a gente se conhecendo e a gente tentando se superar, ou inclusive parando e dizendo, não, cheguei aqui no meu limite. Então, a competição é no sentido de você ter referências, né? Então, imagina que uma corrida, hoje, inimaginável para a cabeça da grande maioria das pessoas, uma corrida onde alguém fosse 10 vezes mais veloz do que você, mas você usasse essas 10 vezes como referência de uma melhora sua. Então, você tira na competição colaborativa, onde a colaboração está vindo da referência do outro, de o outro estar te motivando. Puxa vida, eu quero correr que nem ele, eu quero nadar como ele, né? E o outro, ao mesmo tempo, dizendo, poxa vida, eu sou uma referência para aquelas pessoas, preciso me manter ativo, né? Seja também numa empresa, seja na sociedade, as pessoas competindo com si mesmo. A competição faz parte da motivação humana, né? O que a gente não pode ter é uma competição onde sempre o que vale é o primeiro, e que, principalmente no Brasil, o segundo lugar é o primeiro do último, né? Então, ou você é primeiro ou você não serve para nada. O último é a pessoa que é menos capaz. Não é esse o conceito. Então, nós precisamos partir para essa competição de colaboração, né? Onde, por exemplo, eu também uso muito disso do frescobol, né? Todo mundo sabe disso, né? É um exemplo clássico. Se eu sou bom pra caramba em frescobol e eu vou jogar com uma pessoa que não joga nada, e eu der uma porrada lá com a bolinha vai 1 quilômetro, o moleque vai lá, né? A pessoa vai pegar lá, aí ela devolve devagarzinho para mim, eu dou outra porrada. Cara, não dá. Eu vou ter que aprender qual é o limite de habilidade do outro se eu estou querendo jogar. E aí eu vou tentar jogar mais na raquete dela, ela vai devolver meia torta, como eu sou bom, eu vou jogar nela, e nisso a gente joga, né? É uma metáfora que eu digo, que é para a gente aprender que o mundo é esse grande jogo, é um jogo, né, de habilidade, um jogo de complementaridade, um jogo de ecossistema, né? Um grande jogo que tem que ser um jogo de satisfação, um jogo agradável, um jogo que você acorda de manhã dizendo, hoje eu vou para a vida, hoje eu vou fazer essa brincadeira, eu vou fazer esse esporte, eu vou fazer esse treinamento, né, de conviver com as pessoas e com isso, tá o quê? Vou estar produzindo, vou estar sendo feliz, vou estar com satisfação. E as dificuldades, eu vou olhar e vou falar, nossa, olha o que aconteceu, olha que dificuldade. O que eu tenho que aprender com essa dificuldade? Né? O que essa dificuldade vai me transformar mais forte, né? Grande dificuldade forjam pessoas não tão brilhantes em pessoas espetaculares. É uma frase parecida com essa. Então, ninguém vai ser uma pessoa espetacular, e espetacular não quer dizer famoso. Espetacular é bem consigo mesmo, com saúde, com motivação, com interesse pelo coletivo, né? Ficando sem problemas, sem dificuldades e sem ter oportunidades de evoluir através das dificuldades. Não estou dizendo que a gente tem que ficar pedindo dificuldades, não. Mas entender que quando elas vêm, é porque faz parte dessa nossa missão aqui na Terra, a gente evoluir através dos aprendizados que as dificuldades nos propiciam durante a nossa vida. Tá? Perfeito. Bom, e assim encerramos mais uma live aqui da SBN, da Sociedade Brasileira de NetWeaving. Se você perdeu, não se preocupe. Em breve estará, até amanhã estará no nosso YouTube. E você também poderá entrar no nosso site, no weaving.com.br. Lá você vai encontrar todos os vídeos e também todos os nossos artigos. Fique atento que durante a semana nós vamos lançar a enquete de qual tema você quer que a gente debata daqui a 2 semanas no nosso próximo encontro. Agradeço a todos pela audiência e ao Cari por mais uma aula, por mais uma hora de grande aprendizado, meu amigo. Muito obrigado e a gente se vê daqui a 14 dias. Obrigado, Denis. Obrigado, pessoal todo aí. E vamos junto, porque cada vez que a gente faz essas lives, eu acredito que a gente vai construindo uma sociedade melhor através de um processo que uma live deve fazer, que é levar conhecimento, informação, educação e argumentos, né? Nós estamos cheios de gente achando e com poucos argumentos. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.